Olá, caro amigo ouvinte, espectador e internauta, sou Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos entrevistar nosso querido amigo Tiago Rossi. Tiago é formado em Comunicação Social, especialista em Gestão Cultural pelo SENAC, também é jornalista e publicitário, idealizador e fundador da loja Vende BQ. Tiago, uma satisfação muito grande poder estar com você hoje para a gente partilhar daquela boa conversa, daquele bom papo e daquelas curiosidades que nós sabemos que você sempre traz para nós em relação à cidade, em relação à cultura da cidade e aqueles segredos também que você vai dar o spoiler para nós. Uma satisfação muito grande. Eu queria começar falando com você a respeito do profissional de comunicação, que é uma área tão nobre, uma área tão importante que eu reputo como... por se servir do discurso, que é o que nos distingue das outras espécies, é o que nos mantém vivos até aqui, sem muito exagero. Queria que você falasse para nós um pouco do profissional de comunicação social. O que ele faz exatamente, como que é o mercado de trabalho, como são as possibilidades e o que você tem passado no seu dia a dia profissional. Rodrigo, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, para poder estar falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira, sobre as peculiaridades que a Vende BQ traz, né? Uhum. Mas respondendo já de início a sua pergunta, essa questão do comunicador, quando a gente vai procurar entender o que é o comunicador, você vai no Google, você pega um livro e tem toda aquela descrição. Eu acho que o comunicador não faz tudo. Porque a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, a gente se permite aprender um pouquinho de cada coisa todos os dias, para a gente poder realmente exercer essa função de comunicar. Porque a gente tem que entender, ouvir o outro, né? Saber também chegar na linguagem do outro, que não adianta eu chegar aqui para você, a gente falar, por exemplo, uma linguagem mais técnica, né? E a pessoa que está escutando não vai compreender se ela não estiver no mesmo segmento. Sim. Então a gente tem que saber adaptar para que você leve o máximo possível de informações para todo mundo. Então eu acho que o comunicador ele tem que ser um camaleão, ele tem que saber se adaptar, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, aprender. E não precisa ser o expert num hardware, né? Saber mexer, mas ele tem que saber um pouquinho ali. Mas por que é isso, né? Sim. Qual que é a função e tal? E assim, o que eu vejo do comunicador, eu acho que, igual você falou, uma profissão muito nobre, eu acho que ele tem essa capacidade, essa oportunidade de poder assim, conversar com um pouquinho de cada pessoa, de conhecer a história de cada um, porque não é simplesmente eu sentar com você aqui e saber assim, me fala sobre a sua profissão. Eu acabo conhecendo um pouquinho de você, da sua peculiaridade sobre aquela profissão, da sua visão sobre aquilo, da sua história, da sua vida. Então, o comunicador, eu acho que ele chega para criar elos, né? É o elo entre a sua história e o espectador e as outras pessoas, né? Você criar essa comoção, essa paridade. O que eu vejo no mercado de trabalho hoje, eu acho que o que acontece com todo mundo, assim, às vezes a gente chega fala assim, eu vou chegar, vai ser fácil, das coisas assim. Não, você precisa construir. Você vai aprendendo. A faculdade, ela vem te dar um embasamento. Ela te dá um embasamento teórico, tudo. Mas a vivência em si é diferente, né? Às vezes eu mesmo, eu digo assim, quando eu fiz comunicação, minha intenção não era fazer comunicação. Eu até brinco que eu sou um historiador frustrado. Eu queria fazer história. Só que os caminhos me levaram para a comunicação. E eu sempre me considerei, até hoje me considero uma pessoa muito tímida. Só que você sendo tímido trabalhando na comunicação, você acaba tendo assim, você coloca a timidez do lado, você não precisa deixar de ser tímido. Você coloca do lado e você assume um personagem. Que é até interessante, porque assim, talvez a gente faça até associação entre esse estado, né, e o que é requerido pela profissão e não vê. Fiquei até muito surpreso agora, porque já tinha te visto em outro lugar, já tinha te encontrado em outros lugares também. Quer dizer, nunca pude, foi uma surpresa, né? Porque a gente acha que aquilo é uma linha, né, reta entre uma coisa e outra, né? E, no entanto, acho que quando você consegue fazer esse movimento, até supera, né, a expectativa, porque há pessoas que se mantêm nesse estado e têm dificuldade, talvez, de se desvencilhar um pouco ou praticamente nada. E não é o que a gente vê, eu até acompanho você em outras mídias, em outras reportagens, em outras ações que você tem que são interessantes, né? E nunca percebi isso.
Pra você ver, então eu digo isso muito, a gente assume um personagem. Aham. Eu sou uma pessoa muito tímida, quem me conhece assim intimamente sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, só que a comunicação, principalmente nesses últimos anos, eu passei por várias transformações, principalmente profissionais, Aham. a comunicação me obrigou a assumir um personagem que eu adoro, Bacana. né, do Thiago Rossi, comunicador, do jornalista, ele tem que sentar aqui, conversar, puxar uma entrevista. Eu até falo que o pessoal tem entrevista que às vezes a gente vai fazer, a pessoa fala assim, ai, o que você acha? Você vai todo empolgado, a pessoa assim, E aí você tem que desenvolver aquilo, né? Então eu acho assim, então o comunicador, a profissão da comunicação, eu acho assim, tem gente que já nasce com aquela vocação. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas é possível você se construir comunicador. Só que você tem que entender que assim, como toda outra profissão, né, Rodrigo? Sim. É um percurso. Você não começa lá no topo, né? Você vai construindo o seu nome, a sua credibilidade, tudo isso. Acho que quem quer abraçar a profissão de comunicador tem que entender que, como você falou, é levar informação para os outros, é criar os elos, né? Você criar o elo entre você, entre o seu entrevistado, a informação que você quer passar para as pessoas que vão ouvir. E eu acho que principalmente na nossa era hoje, com tanta desinformação, com tanta especulação, acho que talvez uma das profissões primordiais, porque um comunicador, dependendo do que ele falar, ele pode levar como dizer, a desgraça para milhares de pessoas com uma informação errada. Sim. Né? Então, eu acho assim, o comunicador ele tem principalmente na questão do jornalismo, ele tem uma responsabilidade muito grande. É o compromisso com a verdade e principalmente com o bem-estar de quem está ouvindo a sua reportagem, a sua matéria. Porque dependendo do que você falar, você pode prejudicar não só a pessoa para quem você está reportando, às vezes né? Mas assim, centenas de pessoas com informação sobre um remédio errado, com uma informação sobre uma ação errada, um aparelho que você está dando informação errada. Então, eu acho assim, você tem que entender, se você tem uma responsabilidade, a sua responsabilidade não é só com você, mas todo mundo que está te ouvindo. Você fala uma coisa muito interessante, que infelizmente é a nossa realidade. Talvez os meninos que estejam vindo agora, a geração mais jovem, né, que está se formando em comunicação social, que vai atuar na área, entendo pelo que você falou, talvez eles tenham um desafio a mais, que é lidar com isso. Né? Essa guerra digital, da desinformação sobretudo, né? Os deepfakes, por exemplo, que são os piores. Eu acho que pela consideração que você teve aqui em relação à profissão e à atuação, eu vejo que até talvez coubesse uma disciplina ou um seminário para se tratar um pouco mais aprofundadamente disso, porque eles entendo que eles vão ter uma responsabilidade a mais, vão ter um desafio a mais, para além do que você já citou, que é muito pertinente, né? Que garantir esse bem-estar, garantir a imparcialidade tanto quanto possível, porque a gente sabe que ela 100% não existe, né? O repórter ele acaba emprestando o seu olhar para o fato, né? O câmera, no momento em que ele focaliza um ou outro ângulo, aquilo é instintivo, ele escolhe um ou outro ângulo que lhe pareça mais marcante, né? Com certeza. Então, a gente sabe que não é essa imparcialidade. Mas o que você falou sobre essa questão é muito importante, porque para quem está do outro lado, às vezes passa batido, né? A pessoa não percebe como é que é esse preparo, né? Como é que é a reunião de pauta, por exemplo, no caso do jornalismo, né? O espelho, que são termos técnicos, né? São termos da área, que é o resumo das notícias do dia, né? E no caso do jornalismo televisivo, a escalada, que também é aquele resumo falado, né? Antes de começar o jornal propriamente dito. Então, o cuidado de se fazer essa apuração, né? Criteriosamente, para garantir esse conforto que você disse, né? Esse bem-estar. Eu vejo até como uma empatia, você se colocar, né, como produtor de conteúdo no lugar de quem recebe o conteúdo. E que tipo de público que a gente tem, né? Que tipo de ouvinte que a gente tem, que tipo de internauta que a gente tem, qual a expectativa que a gente acaba criando, né? Eu vejo que são elementos que são, na minha visão, apesar de trabalhar com a comunicação, mas num outro sentido, vejo que eles são delicados para serem encaixados, né? Para que seja uma engrenagem perfeita, funcionando ali no dia a dia, né, do turbilhão de fatos, de informação, na velocidade que acontece a notícia, né? Sim. O dia a dia da notícia, praticamente 24 horas, né? Então, assim, tem que ter realmente um fôlego muito bacana
para poder juntar tudo isso, fazer um trabalho de qualidade, né, e cumprir o objetivo, pelo menos tentar chegar o mais perto possível, né, do 100%, que a gente sabe que também não tem essa perfeição. Mas você fala dessa questão da comunicação, e qual seria, por exemplo, a ligação que você estabeleceria, né, com a gestão cultural? Como que a comunicação ela poderia, por exemplo, auxiliar, né, na gestão cultural, no sentido de as pessoas, num primeiro momento, serem informadas, né, a respeito dos dispositivos, dos aparelhos culturais que a gente tem, por exemplo, numa dada localidade, em Barbacena, né? E também essa gerência do patrimônio cultural. Como é que você vê esse tipo de ação num cenário que, por vezes, é adverso? Há muitas dificuldades de caixa, burocracia. As leis, por exemplo, de incentivo, elas são bastante exigentes e tem que ser em função do gasto, né, com o dinheiro público, da boa-fé com o dinheiro público. A prestação de contas é bastante rígida, né? Centavos ali que saem fora do que é estipulado. As multas são grandes, né, e a pessoa pode responder. Como é que você vê essa questão? E repito, essa ligação que a comunicação pode ter, eventualmente, auxiliar. Como é que você encara esse cenário? Então, o que eu penso? O comunicador, ainda dentro da primeira pergunta, o comunicador, ele tem a possibilidade, e talvez o compromisso de dar voz àqueles que não a têm, né? Que eu vou fazer a voz daqueles que não a têm, ou têm, mas fazer ela chegar. Né? Então, o que eu vejo com a questão da cultura e da comunicação social? Que a cultura sempre foi uma paixão minha. Sim. Eu acho que a comunicação, ela tem essa obrigação e essa possibilidade de fazer a cultura chegar a todo mundo. Porque, vamos supor, Thiago, eu tenho vários desenhos que eu desenho com uma tinta que eu crio mesmo e tal. Só que se você não conta pra ninguém jamais vai saber do seu talento. Verdade. É o que eu digo com muitos autores que eu conheço, que são autores para eles próprios. Eles têm trabalhos prontos, mas estão na gaveta. Não, se não sair da gaveta, não adianta. Nunca vai ter uma pessoa que lê. Né? Vai ter aquilo. Eu até falo assim, existe escritor e existe autor. O escritor, todo mundo escreve. Eu sou escritor, todo mundo é escritor. O autor é aquele que se permite que os outros leiam. Então, se você tiver uma pessoa só que lê o seu trabalho, você já é um autor. Você não precisa ser... Claro que nós, na nossa vontade, a gente quer ser um renomado, eu quero milhões de pessoas lendo meus trabalhos, o reconhecimento. Mas se você tem uma pessoa que lê o seu livro, você já passa a ser um autor. O escritor não, acho que o escritor é aquela pessoa, todo mundo escreve, então todos nós somos escritores. Verdade. O autor é quem tem um leitor, né? Vamos colocar assim. Então eu acho que a comunicação e a gestão cultural, acho que assim, a gestão cultural ela precisa da comunicação. Senão eu não consigo fazer que o meu evento chegue nas pessoas, o meu projeto, a minha arte chegue. Né? E eu acho que a comunicação ela deveria abraçar mais. Porque se eu tenho... É claro que todos nós queremos saber assim, eu quero saber a história o que está acontecendo politicamente na minha cidade, sobre o acidente que teve na BR, mas e culturalmente? E a minha identidade? Que eu acho que isso aqui, principalmente esses últimos 2 anos, com a criação do VDBQ, a gente tem visto muito isso. E a identidade barbacenense? Né? Você pode chegar assim e perguntar para as crianças, estudantes, quem foi Dom Pedro? As pessoas vão te responder, Dom Pedro foi o imperador do Brasil e tal. Mas se você chegar assim, quem foi Teobaldo Tolenal? Não sei, é o nome da rua. É o nome da minha escola. Eu tive a oportunidade na escola Teobaldo Tolenal para dizer, você sabe quem foi o doutor Teobaldo Tolenal? Ninguém sabia. Então, acho que falta isso, essa questão da identidade local. E eu acho que aí entra a comunicação. Você é um artista, você é um escritor, você é um escultor, que você é local. Então você incentiva essa identidade local. O seu trabalho é local. Sim. Né? Eu tenho muito isso para mim. Se você é um autor barbacenense que lançou um livro e de repente esse livro está sendo falado, no Jornal Nacional e tal, assim, você cria aquela inspiração nos outros. Né? Porque a pessoa assim, olha, mãe,
Tem um autor barbacenense, olha, pai, tem um autor barbacenense, eu quero ser igual a ele. E é um exemplo. Exatamente. Então, eu acho que a comunicação tem que fazer. Você leva essa informação das informações culturais, a sua cidade tem igual Barbacena tem o Abigar Renault, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Tem gente que não sabe, a maior parte das pessoas não sabe. Então, é levar isso, aí você pensa comigo. Às vezes a pessoa é um escritor que está começando agora e fala assim, nossa, eu quero ser igual um Abigar Renault, quero ser o presidente da Academia Brasileira de Letras. Né? Acho que a comunicação ela tem que dar esse espaço para a cultura. Para quê? Você primeiro se identificar. Sim. Você tem que ter uma identidade com a sua cidade. E eu vejo que muitas pessoas em Barbacena, se não a maioria, infelizmente, não tem essa identidade com a cidade. E a nossa cidade é tão rica culturalmente, né? Exatamente. Em vários aspectos, né? Mas como a gente está falando de cultura... Eu falo assim, que a gente fala assim, nossa, São João tem tanta coisa, nossa, Tiradentes tem tanta coisa. Infelizmente, arquitetonicamente, o nosso centro não é aquele centro histórico, um Ouro Preto, um São João del Rei, um Tiradentes. Mas, historicamente, de conteúdo histórico, de fatos históricos relevantes, não só para a história de Minas, mas do Brasil como um todo, eu posso até estar cometendo um pecado, mas eu ouso dizer que talvez, em certos momentos, fomos mais relevantes que o São João del Rei. Sim, fomos mais relevantes que Tiradentes. Entendeu? Só que as pessoas não veem isso. É o complexo do vira-lata do brasileiro, como um todo, né? Nelson Rodrigues. Exatamente. O brasileiro nunca vai conseguir isso. Eu acho que isso se estruturou também municipalmente em diversos pontos, em diversas cidades. Que Barbacena não... A frase típica que a gente combate todos os dias, Barbacena não tem nada. Então, na hora que você fala assim, mas isso é muito amplo você falar que Barbacena não tem nada. Barbacena tem muita coisa. Né? Não tem nada em quê? Não, aqui Barbacena não tem cultura. Assim, não, você vai me desculpar. Barbacena tem muita cultura. Barbacena tem... Barbacena não tem lugar para ir. Você vai me desculpar. Barbacena não tem lugar para você ir. Sim. Né? Então, eu vejo isso. Você pega a comunicação, ela tem que ser um braço da cultura, e a cultura tem que entender né, que eu preciso da comunicação. Não adianta só falar assim, eu por si só sou um grande artista e todo mundo vai me reconhecer. Ainda mais hoje com rede social, todo mundo acha que postou uma coisa, fica esperando, eu vou ter 1000 seguidores. Não, você tem que ter uma comunicação, você tem que saber se comunicar. E aí eu acho que os profissionais de comunicação tem que enxergar essa fatia do bolo, entendeu? Não é só assim, claro, infelizmente, se acontecer uma explosão agora na BR, vai ter milhões de visualizações e tal. E às vezes um cara lançou um super trabalho de um saxofone e tal, e vai ter umas 10 curtidas ali. Mas é construção. E eu acho que, assim, quanto mais você mostrar que o Barbacena tem as coisas, culturalmente, né, usando como temática o Barbacena, e você ter esse apoio da comunicação, a comunicação entender também que isso é pauta, eu acho que, tipo assim, você valoriza a identidade da cidade, você cria a identidade da cidade, né? Porque eu acho que falta muito aqui, e você incentiva cada vez mais a cultura, porque sem cultura a gente não é nada não, e a cultura é o que reflete toda a nossa construção. Se hoje a gente tem essa tecnologia, se a gente tem essa televisão, tudo, a gente teve a cultura para estar construindo isso também, né? São veículos culturais. Né? O Silvio Santos, que faleceu recentemente, ele era um veículo cultural, porque ele pegava as informações, o que o povo queria ver. Era simplesmente, vou colocar... Tanto que você vê que a questão do jornalismo no SBT não era tanto e tal. Era o circo, ele gostava, mas era a questão, aproveitando essa cultura de circo do Brasil, da população brasileira. E tocou muitas pessoas, né, de várias formas. Acho que a comoção ela vai ser eterna, em função do que ele representou para o mundo da comunicação e claro, para a cultura, mesmo que tenha sido talvez uma cultura mais popular, uma cultura de massa, mas o poder de mobilização sempre foi muito grande, né? Até no final da sua trajetória, já um pouco mais quebrado, mais adoentado, conseguiu essa magia, né? Conseguiu manter essa magia. Acho muito interessante, porque a televisão aberta passou por várias fases, tem passado por várias fases, né? E possivelmente vai ter que se especializar, vai ter que se adaptar. Sim. E eu talvez, na minha percepção, já faz muito tempo que não assistia a programas veiculados por ele, mas eu tenho doces lembranças, talvez no período mais delicado dessa virada, dessa mudança de público, de gosto, né, do público, ele tenha conseguido se manter relevante por muito tempo, desde quando conseguiu o primeiro canal, né, assim, depois de alugar
horário na televisão e ter que conseguir comprar realmente o seu primeiro canal. Então, e basicamente repetindo um modelo sem muita novidade, assim, sem muito artifício diferenciado, embora sempre buscasse inspiração fora, né, que a gente lembra das viagens que fazia, dos convênios com outras emissoras de outros países, né, programas do México, por exemplo, da Televisa mexicana, né? Então realmente é um exemplo, né? Conseguiu se manter relevante esse tempo todo, praticamente com a mesma receita. Sim, né? pegando várias gerações, né? Exatamente. Pegou várias gerações. E até respondendo agora a questão do patrimônio, Sim. você me fez a questão, Uhum. o que eu penso assim, infelizmente o brasileiro, como um todo, ele não liga muito pro patrimônio. Exceto quando a cidade depende muito desse patrimônio para viver economicamente. Igual hoje, Tiradentes, se perder aquela estrutura toda arquitetônica, a cidade fale. É verdade. Né? São João tem o centro histórico, mas eu acho que hoje São João vive muito mais da questão das universidades, né? Do que basicamente dessa questão histórica dela. Petrópolis é uma cidade que depende do turismo histórico. Né? Verdade. Então, acho que salvo esses locais que precisam dessa preservação, há essa preservação. Mas, por exemplo, Barbacena, que infelizmente não tem essa cultura, né, do turismo, assim, eu vejo que muita questão do patrimônio fica largada. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo assim, falta essa questão realmente da identidade. Sim. Porque até que a gente brinca muito, a gente fala muito na VNBQ, assim, o nosso objetivo é fazer você gostar da cidade. Porque se você gostar da cidade, aí você vai querer adquirir um produto meu. Como a temática é Barbacena. Então, eu penso muito assim, é preciso, para que se faça realmente uma preservação do patrimônio, as pessoas têm que gostar da cidade, entender por que aquele patrimônio existe, né? Por que eu vejo muito assim, já houve reformas de pintura e tal lá na Praça do Globo. Mas, novamente, tem pichações, tem depredações, tudo. Só que... Infelizmente. Só que, tipo assim, chega para uma pessoa lá aleatória e fala assim, você sabe por que essa praça tem esse globo? Você sabe qual que é o formato da praça, que é um formato de violino, poucas pessoas sabem. A Lei do Cisne, você sabe por que está aqui? Né? Ou o que significa aquela estátua? Às vezes nem sabe que a estátua é a Lei do Cisne. Só fala, tem aquela estátua ali que é uma fonte que não tem água. Tem gente que vai falar isso. Então, eu acho que falta isso. Tipo assim, ao chegar, olha, você sabia que a Matriz da Piedade, a Estrada Real, passa aqui do lado? Porque a Estrada Real passa do lado ali na Matriz da Piedade. Porque o pessoal fala muito do Caminho Novo. Eu até falo, bato muito nessa tecla, que a gente tem marco do Caminho Novo no Santo Antônio, tem no bairro do Campo, né? Isso. Mas não tem o marco da Estrada Real na Rua 15. Se a cidade foi construída em volta da Matriz, então a Rua 15 é a Estrada Real. Então o pessoal não foi... Então falta isso. Eu acho que falta essa questão de conscientizar, para as pessoas conhecerem a história mesmo. Falar assim, não, isso aqui você não vai depredar, não, porque isso aqui tem um significado. E até exigir, sabe? Eu acho que, tipo assim, quando você chega para o poder público e exige a preservação do casarão, você tem que entender assim, mas por que eu tenho que preservar esse casarão? Né? Assim, porque alguém morou aqui, ou porque esse conceito arquitetônico não existe mais, né? É só aqui. Não é simplesmente falar assim, e assim, não tô justificando depredações de patrimônio, não, tá? De derrubar a casa, não. Mas eu acho que antes de qualquer comoção sobre um patrimônio, você tem que explicar para a pessoa, esse patrimônio é isso, então a gente tem que preservar. Esse aqui parece que é histórico, mas não é, é uma construção. Mas tem relevância? Tem, então vamos preservar. Não tem. Eu acho que tipo assim, a gente tem que entender o patrimônio histórico. Acho que para entender, a gente tem que explicar para as pessoas. Porque eu, na minha visão, tá? Eu vejo assim, a cultura ficou muito, o pessoal fala que é muito elitizada, né? Tem aquele grupo e tal. Então eu acho que a gente tinha que desmistificar a cultura. Desculpe. A história de Barbacena, por exemplo, ela não pertence a você, ela não pertence a um mestre em doutorado em história, não, ela pertence ao povo. Exatamente. Só que o povo às vezes não a conhece. Então eu acho assim, qual que é a sua obrigação como estudioso, como conhecedor daquilo? É ensinar, né? Então eu vou ensinar o povo isso, porque não adianta nada. Às vezes você pesquisa muita coisa, aí você descobre, isso é hipótese. Você descobre que Dom Pedro teve um filho aqui. Aí você descobriu, só que você não vai contar pra ninguém, porque você quer guardar aquela informação pra você. Você morre.
E aí? Privatizou a cultura, né? Exatamente. Então eu acho, tipo assim, não é caro, né, você chegar, aprender alguma coisa que, tipo assim, pô, ninguém sabe, ensinar. Entendeu? Sim. Vamos ensinar. Então, hoje, o que eu faço, assim, uma missão minha, é ensinar a Barbacena a gostar de Barbacena. Então, eu tenho que contar a história. Aí, isso eu abracei como missão para mim. Não, e é muito nobre. E eu aproveito para poder comentar com você a respeito dessa publicidade, por exemplo, né, que pode circundar esse objetivo, que é muito importante, de as pessoas conhecerem mais para nutrirem mais o seu sentimento pela cidade, né? Porque, veja, há algumas pessoas, alguns bastiões, algumas pessoas importantes culturalmente para a cidade, que são mais conhecidas e estudadas fora daqui do que aqui, né? Então, nós tivemos a oportunidade de assistir recentemente uma apresentação de um professor da Universidade do Amazonas, junto com seu companheiro, sobre Flauzino Vale. Uma coisa espetacular. Fez toda a sua carreira acadêmica em torno do Flauzino, né, que é muito mais conhecido na Europa, na música clássica na Europa, do que propriamente aqui no Brasil, em Barbacena, ou no estado de Minas, né? E tocava com o violão dele, do próprio Flauzino autografado, que foi doado pela família, que se sentiu assim, muito lisonjeada com o prestígio, né, de ter a memória do Flauzino Vale, esse musicista barbacenense, né, preservada e replicada mundo afora. Então, é interessante o que você fala, né, porque você começa a mobilizar as pessoas para esse sentimento que é extremamente positivo. E a era digital hoje pode ajudar nessa publicidade, né? Eu queria até te ouvir em relação a isso. Como é que você vê essa publicidade, especificamente cultural, mas em âmbito amplo também? Na era da informação digital, na era das redes, como é que você pondera essas diferenças, se é que há, e quantas seriam, né, como seriam em relação aos anos atrás? Que tipo de apelo é mais sedutor hoje, por exemplo, sobretudo para as gerações mais jovens? Nesse caldeirão, como que você vê essa síntese? Então, isso até é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. A gente tem todo mundo tem um celular hoje. Todo mundo tem uma rede social. Então a gente pensa muito assim, como levar informação para esse público. Não adianta você ser muito acadêmico, né? Como se fosse uma aula. Então a gente tem que entender que, tipo assim, olha, por exemplo, hoje no Instagram que você tem os vídeos aí de 1 minuto e meio. Então você tem 1 minuto e meio para contar uma história. Então aí é que entra essa mistura da comunicação, da cultura, né? E de entender o veículo que você está utilizando, aquele meio que você está utilizando. Então a gente entender o seguinte, aquele público está ali, ele vai ver como aquela sua mensagem. Você não pode ser muito sério. Claro, tipo assim, dependendo do que você vai contar, você não pode ser muito cômico. Exato. Mas você tem que encontrar um meio termo de fazer que, tipo assim, olha, essa pessoa vai ouvir a minha história e ela vai lembrar não só pelo contexto lúdico, mas pela informação que ela traz. Então, quando a gente vai construir uma história que a gente vai contar de Barbacena, por exemplo, que a gente até contou recentemente da presença do Carlos Drummond aqui. Sim. Muita gente não sabia que Carlos Drummond havia passado pela cidade. Então a gente falou assim, olha, o que a gente vai pegar de relevante? A passagem dele. Aí um dos fatos que era interessante, que a gente descobriu que ele apreciava as moças que passavam pela rua. Então você vai, ó, então a gente pega esse fato para marcar que o Carlos Drummond esteve aqui e mostra que, tipo assim, que a relevância da cidade e tal, com a presença dele, que ele teve. Então você costura tudo e conta essa história. Eu acho que esse é o modo de chegar agora. Porque, por exemplo, quem está mais nas redes sociais hoje são jovens, né? É fato. Mas as outras gerações têm aderido cada vez mais. Né? Então você tem que saber chegar no meio tempo. Porque não adianta fazer um vídeo para uma garotada de 15 anos, outro vídeo para de 30, tudo sobre o mesmo assunto. Então a gente tenta construir de uma forma que essa informação chegue de uma forma mais lúdica possível, mas que ela seja absorvida. E que aquilo crie aquela comoção. Assim, mas eu não sabia. E aí a pessoa conta para outra, que conta para outra, conta para outra. E isso, assim, tem dado muito certo. Então, eu acho que, assim, é você entender o meio de comunicação que você está utilizando. Da mesma forma, é um podcast, por exemplo, que aqui está acontecendo a gravação do podcast também. Qual o tempo que eu tenho para o pessoal me ouvir?
porque a gente está naquela geração muito rápida. Né? Todo mundo é o áudio nas 2 vezes, né? É verdade. Então a gente tem que pensar isso também, tem que ser tudo mais ligeiro para as pessoas poderem acompanhar e ao mesmo tempo absorver a informação que eu quero passar. Sim. Esse conhecimento da ferramenta é importante, né? Para que o objetivo seja atingido, ou pelo menos a gente chegue perto, né? Exatamente. Porque a ideia é essa. A gente hoje tem tanto recurso que, se bem explorado, pode reverter aí num benefício, né, infinito, né? Que a gente até não consegue dimensionar. Exato. E eu acho que se a gente pegar carona nesse ponto certo, né, a gente consegue fazer uma transformação nesse aspecto que a gente está comentando sobre cultura, identidade cultural, conhecimento, né, daquilo que nos cerca, do valor dessas tradições que nos cercam, né? Eu queria também, eu tenho uma curiosidade que eu queria partilhar com você, mas em forma assim até de uma pergunta. Qual seria a convergência, ou as convergências, né, vamos dizer assim, entre a comunicação social, o jornalismo e a publicidade? Eu sei que são áreas afins, mas especificamente como que a gente poderia pontuar, como eu disse, né, não sei se há convergência no particular ou se são mais convergências. Como é que você veria isso? A comunicação social, pelo menos na época em que eu entrei na faculdade, né, ela era dividida em jornalismo, publicidade, cinema e relações públicas, né? Hoje eu não sei se há um aumento, né, nessas gamas, mas o que eu vejo, assim, a jornalismo e publicidade. A publicidade foca muito a questão do comercial. Eu quero vender um produto, né? Eu quero levar aquela informação de um serviço. Então, é a venda. O jornalismo, para mim, ele é mais comunicação, ele é mais informação mesmo. Claro que existe jornalismo comercial. Que você, vou fazer propaganda numa empresa de ônibus que vai oferecer viagem para o Rock in Rio. Você pega aquilo ali e transforma mais ou menos numa matéria, mas é uma matéria publicitária. Né? Então, assim, eu acho que o jornalismo, ele tem... Não que a publicidade não tenha compromisso com a verdade. Só que o jornalismo, ele tem que ir sem nuances, né? Ele tem que ser direto. Então, eu vou contar para as pessoas que a sua camisa é cor goiaba, uma salmão. A publicidade vai fazer de outra forma. Né? Assim, olha essa camisa aqui, você nunca viu essa cor. Então, eu acho assim... Igual eu falei, a publicidade é venda. Ela vai vender. De alguma forma, ela vai vender. O jornalismo, ele tem uma responsabilidade, não vou falar maior, mas ele tem uma responsabilidade assim, com a verdade direta. Então, assim, olha, o fulano de tal fez isso. Né? A publicidade ela não vai fazer isso, ela vai florear. Né? Eu acho que essa é a maior diferença. Entendi. Né? Esse braço com a relação, ou com as relações públicas, ainda existe? O profissional poderia atuar como RP? Então, é porque assim, antigamente, uns 20 anos atrás, por exemplo, os cursos se dividiam, principalmente em algumas faculdades. Você entrava como comunicação social, o primeiro período era só comunicação social, com as matérias afins de todos, depois você escolhia para qual ramo você iria. Né? Então havia essa divisão. Aqui, por exemplo, em Barbacena, a Unipac é só publicidade e propaganda, né? Tem outras faculdades no entorno que tem o jornalismo em si. Aí depois, quem quiser completar, faz aquela complementação de matérias, né? Tudo. Mas o RP eu já não sei hoje como é que está funcionando, né? Essa formação. Mas estava dentro desse guarda-chuva. Entra tudo dentro da comunicação social, né? São todos comunicadores. Entendi. Agora, voltando, né? Mas, não, quer dizer, não tirando o pé da cultura, melhor dizendo, dessa coisa boa que é a gente cultivar os valores nossos da cidade, Barbacena, nossas tradições. E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a loja, né? Vende BQ, mas mais especificamente sobre o conceito que me parece que foi criado, e é um pouco assim inusitado para nós aqui. Né? Também não me recordo de ter visto fora, mas, por exemplo, é uma loja colaborativa. Quer dizer, esse conceito, né, o que seria exatamente? Como é que esse projeto surgiu na sua percepção, por exemplo, da vida, do dia a dia na cidade de Barbacena? Então, a Vende BQ ela surge da necessidade
de se gostar de Barbacena. Uhum. A gente cansou, né, eu e meus sócios, a gente cansou de ouvir que Barbacena não tinha nada. A gente resolveu criar algo, como diz, algo para Barbacena. Sim. Então surge a questão do jogo, tá? Até aqui depois apresentar um jogo que contasse a história de Barbacena. E a gente começou essa questão do jogo, fomos fomentando tudo. Aí dentro disso houve a questão da criação da marca Vende BQ, que aí a gente fala, eu falo assim, vai além da loja. Eu acho que a loja é um braço. A Vende BQ é uma marca para poder contar a Barbacena, resgatar. E de repente você está criando um conceito, né? Exatamente. Então a gente pensou assim, beleza, a gente tem a marca Vende BQ e a gente quer, através dela, resgatar as coisas de Barbacena, a história de Barbacena, o amor por Barbacena e tudo. Ao mesmo tempo a gente precisa sobreviver. Então a gente precisa comercializar. Aí sim cria-se a loja com um braço comercial, né? Para que a gente, por questão mesmo de sobrevivência, de existência, de trabalhar. Sim. E aí a gente tem a possibilidade no ano de conhecer o Emerson, de Cachaçaria Divina de Minas, aqui de Barbacena. E ele mostra pra gente o conceito de loja colaborativa, que ele disse que existiam algumas lojas colaborativas. Só que a gente falou assim, como é que a gente vai fazer uma loja colaborativa em Barbacena? E aí a gente trouxe a possibilidade, a gente falou assim, a gente vai convidar produtores da cidade, única e exclusivamente da cidade. Né? Que a gente tem mel, geleia, doce de leite, o próprio Emerson com cachaça, tem licor. Só coisa boa, né? Nossa, só coisa boa, mas assim, a regra tem que ser de Barbacena. Eu já tive pessoas de Belo Horizonte procurando, eu falei assim, não, é Barbacena. Ao mesmo tempo, a gente falou assim, então vamos criar uma identidade, que é a questão dos souvenirs, aí essa seria a parte da Vende BQ. Com imãs, camisetas, porque a gente até brinca, olha, 90% da população de Barbacena com certeza tem imã de todos os locais que já viajou, ou um imã de algum lugar. Você tem um imã de Barbacena na sua casa? Aí a pessoa não tem. Interessante. Né? E muita gente que vinha em Barbacena, a gente já sabia disso, procurava às vezes um imã, um souvenir, uma lembrança. Então a gente proporcionou isso. Só que a gente falou assim, eu não quero simplesmente fui em Barbacena e lembrei de você. A gente quer contar a história. Então os nossos produtos também, ele tem que ter uma história. É um pontilhão, é uma matriz da piedade, é um livreto, igual agora a gente tem um livreto sobre Isabel Cristina. Então a nossa ideia é que todo produto, todo conteúdo ali, que essa pessoa entrar, ela tem que ter uma assinatura de Barbacena. Você não vai chegar na minha loja hoje e achar um negócio de Belo Horizonte. Você não vai achar de Juiz de Fora. Você vai achar a Barbacena. Se você quiser outra coisa, infelizmente, eu vou ter que te indicar para algum outro ponto, mas é Barbacena. Legal. E a gente adotou o seguinte, quando a pessoa vai na nossa loja, ou a gente está conversando com alguém, atendimento, ou externo, interno, a gente quer que a pessoa se sinta aconchegada. Casa de vó. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer manter a identidade barbacenense, a gente pensa também na identidade mineira. Barbacena está dentro de Minas Gerais. Isso. E o mineiro, ele aconchega. Ele é desconfiado. Mas depois... Mas ele é aquele desconfiado, tipo assim, você chegou ali, nunca viu a pessoa, você viu assim, que horas passa o ônibus? Aí vai assim, passa tal horário. E se você tiver que ficar parado ali 5 minutos, você quer um café enquanto você espera o ônibus? Então ele oferece. E aí ele começa a investigar a sua vida, né? Pra saber. Mas a gente quis fazer isso. Então a gente quis, ao mesmo tempo que você entra lá e se sente Barbacena, você se sente aconchegado por uma casa de vó mineira, né? E aí a gente pensou assim, a Vende BQ é isso. A Vende BQ vai ser a essência e a parte boa do barbacenense, né? Que as pessoas chegam aqui, tem coisa boa em Barbacena, a gente já prova com o nosso menu, com tudo que a gente tem lá. E a gente mostrar que, tipo assim, porque a gente vê muita gente reclamando do atendimento em Barbacena, assim, não, o nosso atendimento vai ser diferente. A gente não... Você vai chegar lá, você vai assim, eu queria ver essa caneca. Aí, enquanto você tá vendo essa caneca, a gente tá conversando com você para entender a sua história. É isso que a gente quer saber a sua história. A gente fala, olha, se você quiser passar na nossa loja, mas para não comprar nada, mas quiser sentar no nosso sofá para contar a história, você pode. Acho que a gente gosta de ouvir a história. Então, não a gente fala assim, é uma loja? Mas é um ambiente, é uma marca, é um sentimento. Acho que é isso que eu posso definir mais a Vende BQ. Não, muito interessante o que você falou, porque assim, né, eu me lembrei um pouco disso. Eu vejo que, além de tudo isso que vocês falaram, né, que vocês idealizaram, é um conceito realmente. E outra coisa, vocês começaram bem, começaram pelo estômago, fisgando o estômago do pessoal com os produtos, com a culinária maravilhosa que a gente tem.
não menosprezando as outras, né, que nós temos uma riqueza cultural muito grande no Brasil, graças a essa diversidade, que é o que nos faz, né, diferentes realmente, mas de fato é bastante acolhedor, diferente, né? Eu pude perceber, já tive relatos, então eu queria conhecer um pouco mais, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente tem aqui de divulgar um pouco mais essa diferenciação que realmente ela salta aos olhos, nos chama, né, a atenção, porque a gente não encontra constantemente, a gente não vê sempre. Agora, você falou dessa linha de produtos que vocês idealizaram. Queria que você falasse um pouco mais para nós dos jogos, como é que eles funcionam, tem uma pegada histórica, tem um trabalho de pesquisa, como é que funciona isso? Então, olha, o que acontece? O jogo foi a nossa menina dos olhos. O jogo, ele surgiu baseado na lenda da serpente, do Boa Morte, né? A gente pega essa lenda e a gente pega a lenda da mina de prata que existiria embaixo da igreja de Boa Morte. Você conhece a da mina de prata? Então a gente falou assim, beleza, 2 lendas para embasar. E a gente constrói um jogo de tabuleiro. Nesse jogo de tabuleiro a gente tem 6 personagens que são exploradores que chegam na cidade de Barbacena. Aí a curiosidade é que... Que é esse aqui, né? Exatamente. Esses 6 personagens, eles têm nomes de bairros da cidade. Né? O Mário do Monte, é o João e o Paulo, é a Fátima, Penha, Efigênia e o Valentim. Eles chegam na cidade. Aí no tabuleiro você vai encontrar algumas personalidades barbacenenses. Você vai encontrar a Isabelinha, o Butina, Emerick Macier, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e pontos turísticos de Barbacena. Que legal. Quando você percorre o tabuleiro, você vai ter, cada casinha conta uma história, um pedacinho da história, uma dica sobre a história de Barbacena e uma ação do seu personagem ou um ponto de interrogação. O ponto de interrogação você tem que responder uma das 42 perguntas em múltipla escolha sobre Barbacena. Aí você pega as cartas, embaralha e divide entre 3 personagens, que seriam tipo assim, os 3 oráculos, para qual oráculo você vai responder, que é o Sobral Pinto, o Honório Armon e a Dona Totoca, né, que fez parte também da nossa história, culturalmente, tudo. Então quando a gente pegou isso, a gente construiu, a gente fez uma pesquisa, tudo, aí desenho e tal, e a gente falou assim, agora a gente vai vender isso. Para quê? Para que as pessoas aprendam. Então, o mais legal disso, porque é um jogo que dura 40 minutos, o mais legal disso é que hoje a gente já vendeu mais de 350 unidades. A gente já participou da TV Integração no programa Tô Indo, fomos destaque com ele. Colocar 99% das pessoas que adquiriram o jogo relatam pra gente que foi divertido, que aprenderam coisas que nunca as pessoas disseram para eles e que vão passar para os filhos ou para os netos, né? Que geralmente é a pessoa mais velha que compra. Então a gente conseguiu o maior objetivo que a gente queria, que através do lúdico as pessoas aprendessem sobre a história de Barbacena. Porque assim, ser conhecedor disso, a gente tem muita literatura sobre Barbacena. Temos. Sim. Só que, hoje as pessoas não param para ler muito. 2, os livros são mais antigos, então é uma leitura mais difícil, né? Vamos dizer assim, porque tem os termos mais antigos, da época. Se a pessoa já vai chegar e vai dizer, tô com preguiça de ler. Então a gente conseguiu embasar tudo isso fazendo de uma forma lúdica. E hoje a gente sabe que muitas pessoas sabem alguma coisa de Barbacena por causa do nosso jogo. Eu achei muito criativo porque vocês uniram, né, fatos de relevância, lendas que são alimentadas, pessoas de importância. Eu gostei dos oráculos, foram muito bem escolhidos, né? Só pessoas que realmente transmitiram bons exemplos para nós, foram referência, né? E continuam sendo. E interessante que não apenas referências da cidade, mas que extrapolaram esse limite, né? Sim. Como Sobral Pinto, por exemplo, Honório Armon, a própria Dona Totoca, apesar de ser muito vinculada às tradições da cidade, ter militado em muitos campos, né, aqui mesmo, e feito grandes obras, tendo família fora também, certamente é muito lembrada. Né? Então, assim, eu achei de uma sacada extrema, né, e de um cuidado com a nossa cultura, com a nossa memória, né, além do aspecto visual, realmente, né, que é muito, assim, parecido com o que a gente vê em outras propostas de jogo, vamos dizer, né? Então, eu acho que as pessoas precisam conhecer realmente,
né? E eu queria que você falasse pra gente também, nessa mesma esteira do jogo, a gente tem um outro que é ligado à Inconfidência Mineira. Como é que esse aí funciona? Lembra até um baralho. Então, aí o que aconteceu? Fizemos o primeiro jogo, sucesso e tal. Que foi o baseado em Barbacena. Depois foi um outro salto. Aí a gente falou assim, agora a gente vai fazer mais um jogo. Mas a gente queria ainda a temática Barbacena. A gente falou assim, pô, tem Inconfidência. Aí a gente obedece a filosofia da loja. Tem que ter alguma coisa de Barbacena. São 5 Inconfidências barbacenenses. Então a gente falou assim, dá pra contar a história dos Inconfidentes. E o Silvério dos Reis era aqui, né? Então o que a gente fez? Assim, a gente criou um jogo de baralho, realmente. É um baralho. Aí a gente... Por que o baralho? Porque o mineiro gosta de um truco. Então, se você não for jogar o nosso jogo do jeito que é a regra dele, você tem um baralho de truco para poder jogar, tem os naipes do jeitinho. Então, a gente criou um jogo da memória. Nesse jogo da memória, você tem que casar o personagem com a história dele. Você vai baralhar todas as cartas, distribuir e vai jogar como um jogo da memória normal. Qual que é a diferença? Você ganha os contos de réis, né, moedas da época. E cada vez que você casa um personagem com a história dele, você ganha uma certa quantia de pontos de réis, mas tem uma ação a ser executada. E os personagens principais, por exemplo, o Visconde de Barbacena, né? Ele executa o confisco dos valores. Então, a gente pegou, de uma certa forma, que na hora que você joga o jogo, você também se sente meio que dentro do ambiente da Inconfidência. Por exemplo, os padres que tem, a maioria deles, quando você acerta, você tem que dar uma esmola. Exceto o padre Rolim, que era casado com a filha da Chica da Silva. Então, aí ele já é um padre diferente. Ele pega o dinheiro dos outros jogadores. O Silvério dos Reis trai um. Se você tirar o Silvério dos Reis, você tem o direito de trair um da mesa. A rainha confisca, o Visconde confisca. O Tiradentes tem o jogo da forca. Então a gente brinca, tipo assim, é uma forma de você conhecer os personagens em Confidência, você ficar meio revoltado, porque você está ganhando o jogo, de repente a pessoa ao seu lado tira o Silvério dos Reis e te trai. Exatamente. Né? E ganha não quem for acertar mais, casar mais personagens, mas quem tiver mais dinheiro. Então a gente pegou muito aquela questão assim, a Inconfidência foi uma briga por dinheiro, a gente sabe, não dá não, foi romanticamente, foi pela independência. Não foi, gente. Existe uma história econômica por trás, né? Verdade. O livro, claro que livros de história vão romantizar, a gente faz isso, né? Do nosso aspecto. Mas a gente resolve assim, então quando você joga ele, você se sente meio dentro da Inconfidência. Né? Tem a rainha, tem os Inconfidentes. E outra oportunidade, você conhecer um pouquinho a história. Porque, não vou dizer todo mundo, mas a maior parte conhece Tiradentes, Silvério dos Reis, a Maria I a Louca, Visconde de Barbacena. A gente fica nesses 3, né? Nesses 4 personagens. E depois a gente fala assim, mas e os outros? Aí o pessoal vai ter gente que vai assim, tem o Tomás Gonzaga, né? Tem o Cláudio, mas e aí os demais? Né? Então, às vezes, a gente fica sem saber. Aí você tem personagem de Barbacena, né? Você tem personagem de Juiz de Fora, você tem personagem de Antônio Carlos, tal. Só que as pessoas não acabam não sabendo dessa história. Então, a gente assim, então a gente vai contar sobre a Inconfidência Mineira de uma forma mais lúdica possível, que diferenciasse do outro jogo, porque também não quer fazer uma coisa igual. Senão você fala assim, pra que eu vou comprar o outro se eu já tenho? E que também, de certa forma, resgatasse a história de Barbacena. É muito interessante, porque assim, você consegue transportar a pessoa para aquele cenário e ela ter a condição de vivenciar mais proximamente esses fatos que às vezes no livro estão distantes, né? Às vezes estão fora de uma proposta assim, de entendimento. E isso é homeopático, isso é natural, você consegue fazer de uma maneira assim, que a pessoa no final ela nem se deu conta, já acabou, nem sentiu e aprendeu e vivenciou, né? Isso que é tão relevante para a nossa história em geral, aí não só me limitando a Barbacena, mas que é o acontecimento que nós temos, né? Dentre vários outros também, que apesar da romantização, quer dizer, garantiu essa liberdade, digamos assim, né? E é uma ideia excelente. Vocês têm assim, uma espécie de apuro, de medida, de como que isso chegou, por exemplo, nas escolas, numa geração mais jovem? Porque acredito que os mais velhos tenham, né? Você já reportou que acharam muito interessante e certamente vão repassar.
Mas, por exemplo, nossa meninada nova nas escolas aí estão cheios de ideias. Eu sei que hoje eles jogam mais algo digital do que propriamente analógico, palpável, assim, nessa outra dimensão. Mas eu acho que a proposta pedagógica é muito interessante, né? Então, assim, vocês teriam uma medida de como isso foi recebido ou será recebido? Algum professor que venha utilizar isso, algum professor na área de história, por exemplo, ou mesmo na área de artes, né? Que venha utilizar. Eu acho até que nem tem área, você pode adaptar para várias disciplinas, mas num primeiro momento me ocorreu de a gente ficar assim, um pouco mais limitado às áreas específicas, né? Que talvez, afins, que talvez pudessem usar esse jogo mais fortemente, mais intensamente nos trabalhos de sala. Você teria por exemplo, essa medida para se balizar e eventualmente até para direcionar, por exemplo, para outras propostas semelhantes, para diversificar esse portfólio? Então, infelizmente, a gente não tem essa dimensão. A gente sabe que algumas escolas municipais adquiriram os jogos através da doação da maçonaria. Tem alguns professores que compram o jogo e levam para aplicar. Os poucos professores que adquiriram junto com a gente justamente para aplicar em sala de aula, às vezes chegam para a gente e falam assim, os alunos adoraram, né? Eu trabalhei com eles dentro de sala de aula, alguns ainda trabalham, não só, igual você falou, não só questão só do jogo, mas às vezes fazem outros tipos de trabalho. A gente tem poucos relatos. Por enquanto, graças a Deus, os relatos são bem positivos. Legal. Mas a gente, assim, a gente gostaria também de ter uma dimensão. Assim, cara, está sendo usado mesmo dentro de sala de aula, né? Está tendo esse alcance e tudo. A gente, eu penso assim, a gente faz igual quando você doa o dinheiro para alguém. Assim, eu acredito que está indo para o que a pessoa pediu para que fosse doar. Enfim, honesto. Mas a gente, não, infelizmente, eu não consigo falar assim, pô, Rodrigo, tá funcionando assim, todos os alunos estão usando, a escola... Eu acredito que sim. Vou ficar na minha fé. Entendi. Né? Mas, assim, os relatos que eu tive foram positivos, né? De adesão dos estudantes, de gostar de jogar, de conhecer a história. Porque é interessante a gente ouvir deles, né? Até para poder criar outras propostas. Vocês já são bem criativos, quer dizer, já tem esse ativo que é muito importante. Mas a partir daí, né, do relato mais fiel deles, de quem na ponta utiliza o material, interage com o material, questiona o fato histórico, reflete sobre ele, que eu acho que é o mais importante, né? O fato, a gente goste ou não, ele está lá, mas a gente pode, né? Se não fosse dessa forma, a gente pode refletir sobre ele, a gente pode partir do fato histórico até para criar outras histórias com base naquilo que foi real, né? Como é o caso de uma obra, né? Que tem um escritor de Barbacena, o Silvério Ribeiro, que criou com base em fatos históricos, né, um romance histórico. A partir desses fatos, né, tem outras nuances, outras histórias fictícias que são paralelas. Então, acho que isso é muito interessante, muito rico, né, a gente trazer essa juventude para essa consciência histórica, consciência identitária de uma maneira diferente, paralela ao estudo tradicional da história, que os colegas professores desenvolvem nas escolas, né? Com seminários, enfim, com exposições, contando mesmo a história que a gente conhece. Agora, vocês têm outros produtos e outros projetos nessa linha de jogos educativos na loja, em andamento, ou já existem outros? Não, hoje nós temos esses dois produtos. A gente já tem trabalhado, a gente está trabalhando num terceiro jogo. Já tem um projeto. Que é mais ou menos nessa linha. Voltado a esse, ele sai. Porque esse aqui foi um pouquinho mais Minas que Barbacena, apesar de ter Barbacena, mas a gente volta agora com a temática para Barbacena. Tá. Entendeu? Aí, na verdade, a gente tem dois projetos. Um que vai ser assim, quase que praticamente 100% Minas, que vai abranger um pouco mais, e o outro que retorna para Barbacena. Porque a gente até já cogitou desse jogo a gente fazer mais 4 tabuleiros, onde daria até para encaixar eles e você faz um percurso maior. Entendi. Porque, legal, apesar de toda a nossa narrativa, pesquisa e tal, a gente sabe que ficou muita história pro lado de fora ainda. Né? Porque seria impossível contar a história de Barbacena com mais de 200 anos em 42 perguntas. Verdade. Né? Em um tabuleiro só. Então a gente já tem trabalhado, e até porque, assim,
graças a esse trabalho que a gente tem feito com a loja e tudo, até para gerar conteúdo para rede social, a gente tem pesquisado muito e vai descobrindo, cada dia a gente descobre uma história nova. Legal. Então, cada história que a gente descobre, a gente fala assim, poxa, isso daria um jogo, isso daria determinado produto. Então, a gente já tem, sim, a gente espera que até o final do ano que vem a gente já tenha lançado mais um, ou pelo menos os 2 jogos. Entendi. Ainda bem que vocês não conseguem colocar a história rica da cidade em 42 perguntas. Nossa, né? Senão não ia ter muita graça e vocês, eu já tinha falido. Vocês não iam ter possibilidade, né? Gancho para poder fazer outras criações interessantíssimas, né? Para a gente poder aproveitar. Agora, na esteira dessa veia, né, cultural assim, bastante intensa, bastante sobressaltada, eu queria que você falasse para nós desse projeto lindo também, que foi, acho que é um presente, um projeto lindo sim, mas um presente para nós eterno, enquanto durar esse concurso maravilhoso que faz parte desse nosso identitário que a gente está comentando aqui hoje, que é o concurso da Rainha das Rosas, né? Esse livro maravilhoso que você teve a ideia de conceber junto com a Isabela, o Reinado da Rosa, né? Como é que surgiu essa obra, a ideia inicial, esse projeto, como é que foi o percurso de fazer essa pesquisa, digamos assim, essas entrevistas, né? Levantar esses dados, porque algumas dessas moças não estão conosco mais, infelizmente. Então, assim, como é que foi buscar esse pessoal que pudesse fazer esse relato e resgatar a memória, né, e manter a memória dessas moças que, assim, até hoje povoam o imaginário das pessoas pela beleza, pela simpatia, pela delicadeza, pelo toque, pela presença na sociedade. Muitas delas estão conosco em Barbacena até hoje, trabalhando em outras áreas e fazendo acontecer, né, e deixam aquela marca. Eu acho que o concurso é muito feliz nesse aspecto da metáfora da rosa, que a rosa é tudo isso, né? E a rosa, sobretudo cultivada em Barbacena, com esse clima que a gente tem, eu acho que ela floresce de uma outra maneira, né? Como é que você conta essa trajetória para nós? Então, eu vou até estava aqui pensando, vou usar uma expressão. Eu acho que os incomodados, esse movimento é o mundo. Porque às vezes você está incomodado com determinada coisa, você vai buscar uma solução para aquilo. Sem dúvida, é verdade. Então, no momento antes do livro surgir, havia um incômodo, né? Assim, eu vou até dizer assim, por minha parte, havia um incômodo de onde estava essa história, né? Poxa, é a Cidade das Rosas? Beleza. Aí a gente tem uma festa com mais de 50 anos de tradição, que o ápice dela, né, que chamava muita atenção principalmente da sociedade, era a rainha, né, porque assim, na década de 90 começa a ser a questão dos shows, tudo, mas sempre foi a figura da rainha, movimentável, né? Verdade. Ainda mais que, tipo assim, durante muito tempo teve muita participação das principais famílias da cidade, né, aquele negócio de status. E eu ficava assim, cadê essa história? Né? Onde a gente acha? Poxa, são mais de 50 pessoas, 50 mulheres, são 50 meninas, e dentro disso aí tem as concorrentes, então quer dizer, são mais de 500 pessoas que já participaram, isso fez parte da vida de mais de 500 pessoas, só das concorrentes, né, das candidatas. Aí a VendBQ já estava nos seus primeiros passos, e a gente queria muito mexer com essa questão de história. Aí eu conversando com a Isabela, a gente falou assim, cadê a Rainha das Rosas? Qual que é a história dela? E a gente falou, vamos criar vamos resgatar? Vamos, né? Vamos resgatar? Vamos. E a gente começou a pesquisar. E aí o incômodo se tornou maior a partir do momento que a gente viu que não existia nada. Não existia um arquivo na prefeitura que tivesse preservado a história dessas meninas. Não havia um encarte, não havia uma revista, não havia nada. Nossa. Né? Haviam pequenos relatos, às vezes, vamos dizer, um encarte que falava um pedacinho da produção de rosa, mas não tinha nada falando dessas meninas. E aí você vê assim, são 50 famílias, negócio de falei, 50 mulheres. A gente falou assim, vamos correr atrás? Vamos. E aí a gente pegou uma lista na internet. Foi a lista que a gente achou, uma lista extraoficial, vamos dizer assim, que existia na internet, no Facebook. E a gente falou assim, bem, é o primeiro indício que a gente tem. Vamos ter que correr em cima disso.
Só que a lista estava, assim, havia equívocos na lista. Tinha mulheres que nunca foram rainha e estavam na lista. Tinha rainha repetida 2 vezes. Aí eu e a Isabela, a gente chegou no nosso primeiro impasse. Temos que organizar a lista, saber quem foi. De fato. Né? E aí a gente teve uma grata surpresa, vamos colocar assim, porque como a gente não tinha um norte, a gente foi num local que me veio assim a cabeça, que eu sabia que existia, mas nunca tinha visitado, que foi o acervo municipal. Aliás, até a Bia lá, que é a atendente, a Beatriz, ajudou muita gente, né? Ela acompanhou a nossa jornada, que a gente leu mais de 2.000 jornais, que a gente teve que folhear, porque não era simplesmente, me dá o jornal de outubro daquele ano. Que a gente podia perder alguma coisa que tivesse acontecido durante o ano, né? Verdade. Às vezes, estamos programando para isso. Porque a gente queria contar o máximo possível de detalhe. Então, primeira coisa, através dos jornais, a gente começou a tentar atualizar a lista, né? E fomos fazendo as pesquisas e tudo. Aí já entra também a fase, quando a lista ficou pronta, a gente entrou na fase de encontrar 50 mulheres. E aí era a lista certa mesmo. Aí a gente fez a lista certa. E aí quando chegou a questão de encontrar as rainhas, aquelas 50 mulheres, aí começou as dificuldades. Muitas não estão em Barbacena mais, né? Muitas são a gente tem rainhas da década de 70, 60, 70, que tipo assim, não tem uma rede social. E aí a gente falou assim, primeira coisa, todo mundo tá no Facebook, né? Em tese, todo mundo está no Facebook. Então a gente começou a achar aquelas que é mais fáceis, né? Show, pegou o contato, deixa anotadinho aqui, vamos começar. E a gente tentava, na confiança, tipo assim, às vezes a rainha de 68 vai ter o contato de 69, que às vezes tem o contato de 70, né? A gente tenta fazer assim, mas não funcionou muito bem. Né? Porque apesar de uma suceder a outra, não tinha aquele vínculo, né? Não era amiga, era minha sucessora, acabou ali, meu reinado passou. Então a gente teve dificuldades de desinformação, pessoa falando que determinada rainha morreu, não estava morta, e a gente tem que encontrar. A gente encontrou rainha na Irlanda, rainha nos Estados Unidos. Aí nesse aspecto, rede social foi essencial, né? Porque a gente jogava, principalmente grupos igual o Bárbara Cenas, que tem no Facebook, que são pessoas que gostam de história, então quando você joga lá, a pessoa, eu sei quem é fulano, eu sei quem é ciclano, eu conheço a prima da irmã, da vizinha, aí você vai no Mineiro. Legal. Aí a gente conseguiu nesse aspecto. Tivemos dificuldades? Tivemos. Teve, por exemplo, um relato que eu gosto muito de contar, que é a rainha de 69. Na lista que a gente conseguiu, tinha um nome, era Ana Santa Rosa, esqueci o nome dela. Aí eu entrei em contato com essa mulher, consegui o contato dela, a gente correu, e ela me ligou, eu tava até no acervo, eu lembro disso, ela me ligou, ela falou assim, eu nunca fui rainha, e a gente não tinha o nome da segunda, era a segunda rainha das Rosas, eu nunca fui rainha, Thiago, eu falei assim, e agora? E no jornal, tava escrito só Carmen Lúcia, pra você ter ideia, era uma notinha, relatando que teve eleição e era Carmen Lúcia. Aí você vê assim, quantas Carmen Lúcias existem no mundo, né? Sem um sobrenome e tal. Mas aí a gente conseguiu encontrar por causa de rede social e foi. E aí essas rainhas que a gente ia encontrando que iam municiando a gente com tanto quanto informação das festas e de como aconteceu o concurso, como foto. Porque, hoje, a Isabela, a gente até brinca, eu acho que nós somos as pessoas com o maior acervo de Rainha das Rosas que existe no mundo. Que legal. Porque a gente tem fotos de todas as rainhas e a gente tem fotos que não couberam no livro, né? Sim. Que a gente recolheu o máximo possível de material, mas não dava para colocar. Fazer uma triagem, exatamente. Então a gente conseguiu esse material todo, esse acervo, e a gente viu assim, agora é hora de contar para as pessoas, disponibilizar. Porque não tinha, a prefeitura não tinha, a biblioteca não tinha, ninguém tinha isso, esse acervo, essa história, esse documento. E quando a gente disponibilizou isso, o que mais me chamou a atenção, principalmente no lançamento do livro, eram as pessoas que haviam vivido aquela época, tomada de emoção, de assalto pela emoção, de rever aquilo, e muitas pessoas chegavam pra gente, mesmo não comprando o livro, ou adquirindo de outra forma, chegavam pra gente e falavam assim, teve um relato da senhora que falou pra gente, assim, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram. Que foi o resgate de história, que através dela ver a foto de uma das rainhas, ela lembrou da juventude dela, lembrou da juventude da irmã,
Entendeu? Então isso eu acho que foi assim, o que bacana. foi a nossa realização. A gente conseguiu trazer a história dessas mulheres de volta, dar relevância a elas, mostrar, apresentar a todo mundo quem foram elas, né? Porque eu sempre ficava com isso na minha imaginação, mas como é que será que era a rainha de 1980, né? A gente fica nisso, é muito visual. Sim, sim. E aí realizamos de conseguir mostrar como eram essas pessoas, de contar histórias delas, de resgatar histórias, por exemplo, da Renata Espírito Santo, né? Que infelizmente faleceu muito jovem. Muito jovem, mas exatamente. que para mim eu acho que assim, eu posso até, eu vou apanhar, porque eu conheço essas rainhas todas. Eu acho que ela foi talvez a mais icônica das Rainhas das Rosas, ao lado da Mariane Pacheco. Então a gente trouxe essa história de volta. Eu acho que isso que foi mais legal. É o resgate dessa memória e o que ela desperta nas pessoas. Né? E hoje dá continuidade. Hoje a gente ainda acompanha o concurso para poder contar a história dessas meninas que vêm agora. Até porque quando a gente terminou, eu e a Isabel, a gente falou assim, a gente não pode deixar morrer. Porque da mesma forma que nós tivemos a dificuldade para contar a história até 2019, se alguém quiser contar a história a partir do ponto que a gente parar, vai ter dificuldade, né, de encontrar esse material todo. Então, enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver condição, enquanto o concurso existir e a gente também existir terrenamente, a gente quer continuar contando a história. Essa que é a magia, né, do livro, da obra. Eu li a obra, me transportei para aquela época. Eu sou mais jovem um pouco, né, em relação a quando o concurso começou, mas eu me lembro de muita coisa, me lembro da alegria que era no parque, da beleza das meninas, né, da alegria delas também, das famílias, aquele clima de congraçamento, de festa, muito interessante. E a gente que lida, né, com a palavra, com os livros, com a literatura, com a arte em geral, a gente fica muito satisfeito de ver esse resultado, que é um resultado que você não mede quando você está na árdua luta da pesquisa para poder conceber uma obra, né? Você nem tem tempo de ver isso. Depois que você vai colhendo essas reações, você vai se deliciando com isso, né? Porque, de certa forma, vocês se desnudam quando escrevem o livro, e o texto tem uma razão de ser. Eu sempre falo isso. E existe uma certa perda, digamos assim, de autoria a partir do momento que você publica, a partir do momento que você se torna autor, para lembrar de um termo que você colocou muito bem no início do nosso bate-papo. Quer dizer, quando você adquire a condição de autor, você trabalha com a autoria, você também perde um pouco essa condição, no sentido de que o seu leitor, ao receber aquele texto, ele vai construir sentido nele, e muitas vezes, muitos sentidos que talvez você não tenha pensado. E vai ouvir relatos, vai perceber reações que você jamais teria imaginado, como você bem está colocando aqui. Então, assim, é de uma riqueza fora do comum o trabalho que vocês fizeram. Não é um elogio apenas, aliás, até muito menos um elogio do que qualquer outra coisa, porque eu acho que isso aí é deixar um registro importante para a nossa identidade. É um trabalho árduo, de formiguinha, você achar que a pessoa existe, não existe, de repente ela existe, você achou que não existia, buscar informação, pega um, pega outro e anda atrás. Quer dizer, tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa para frente disso também, que é o presente que vai ficar, porque enquanto vocês puderem, como você bem falou, e outras pessoas que vierem depois com essa sensibilidade, para isso é que nós estamos aqui. Colocamos até em sua homenagem, em homenagem a Isabela, uma fotografia com essa obra maravilhosa que vocês conceberam. Tudo que vem de BQ por assim dizer, né? A gente está vendo que é de um requinte, de uma delicadeza, de um carinho, de um cuidado muito grande, mas nós estamos aqui para isso, para que as pessoas nos vejam, no sentido de que amanhã, a gente faltando, por razões naturais do nosso fim inexorável, elas possam se ver, se achar sensibilizadas para poder seguir. Eu já estou vendo um encarte aqui, ó, da atualização dos concursos mais novos. Já vi aqui dentro da capa do livro. Então, assim, é isso que a gente está querendo fazer, né? Na linha do que você falou. Vocês vão conhecer mais da gente, mais do que nós somos, da nossa riqueza, e podem contribuir levando por exemplo, esses volumes adiante. Porque o trabalho mais duro vocês já fizeram, que é resgatar até agora, no presente momento. Agora para frente, vai ter sim as suas dificuldades, não há dúvida disso, né? Mas talvez muito menos dificuldade, menos percalços, né? Menos intercorrências do que
vocês tiveram, certamente, né? Então, assim, é de um alcance que eu que milito nessa área cultural, nessa área, né, literária, a gente gosta muito disso, se sente muito mobilizado. Eu não consigo dimensionar, eu não consigo, se me perguntassem, eu não conseguiria limitar isso, porque eu vejo muita coisa envolvida, né, nesse relato que você fez. O relato eu não sabia, eu já tinha lido o livro, mas o relato eu não sabia. Eu fazia uma ideia, porque a gente sabe que é difícil conceber um livro, né? Mas, assim, ouvir de quem passou na pele é diferente. Sim. Né? Então, isso é uma parte da história, porque se a gente for narrar tudo que a gente passou, porque foram 6 meses de muito trabalho, muita pesquisa, eu e a Isabela praticamente conversando o dia inteiro, 2 horas da manhã a gente trocando ideias para concepção dos capítulos, assim, dá para fazer um documentário. De repente pode até ser uma outra possibilidade, né, de registro da nossa história. Mas, então, eu vejo isso com muito respeito e, assim, com muita felicidade como barbacenense e como militante cultural, porque a gente tem infinitas possibilidades a partir desse degrau que vocês atingiram. E estão continuando. Então, eu acho que fica um exemplo muito bacana para pessoas que podem fazer como a gente, como vocês fazem, estão fazendo, podem contribuir para deixar essa história registrada. Que eu acho que o importante é isso, é o registro, já que as memórias se perdem e a gente, por vezes, eu não quero generalizar porque é muito delicado, né? As generalizações são extremamente delicadas, eu não gostaria de cair nessa armadilha, mas em geral a gente percebe que o brasileiro tem pouco cuidado com a memória, né? Com tratar a memória, com guardar a memória. Então, isso é cultural, infelizmente, né? A gente precisa quebrar isso, é uma construção, mas, eu repito, falo isso com muito cuidado, sei que não é sempre assim, né? Felizmente, a gente vê as manifestações, como aqui de hoje, a gente vê essas mobilizações num âmbito mais amplo, que é o Vende BQ, os produtos, a loja, etc., todo o movimento que vocês criam. Então, assim, a gente fica satisfeito por isso, né? Mas a gente precisa se lembrar desse elemento também e tentar intensificar esse carinho. Nessa esteira que você contou, nessa luta realmente que vocês tiveram para poder deixar para a cidade um presente, como eu disse, eu vou ousar querer, spoiler geralmente a gente não pode dar muito, mas eu vou lá, né? O papel do entrevistador é ficar fustigando, né, também. Indagar. Então, eu vou lá nessa, né? Vocês estão concebendo algum projeto cultural, assim, estão gestando alguma coisa? Como é que está funcionando isso? Qual é a perspectiva, assim, o objetivo maior? Então, hoje a Vende BQ está com o projeto dos 2 jogos ainda. Na parte literária a gente está trabalhando, aí até sou eu e Isabela novamente, a gente está trabalhando um livro sobre a imigração italiana, assim, buscando resgatar, mas não vamos colocar assim, aquele texto, os italianos chegaram e tal. Não, a gente quer os relatos das pequenas histórias italianas, né? Porque a gente acredita que, tipo assim, todo mundo vai saber, ou pelo menos a grande parte vai saber falar de o fundador da Bote Ouro, que é o São Paulucci, o Celeste Scasiati, na família Scasiati e tal. Mas e aqueles italianos que fizeram, só tem um pouquinho de história, né? Mas que num âmbito maior, essa história deles se liga a outras histórias que aí formam a verdadeira história da colônia, né? Da vivência da colônia italiana. Então a gente tem buscado pequenos relatos de histórias de colônias italianas, de descendentes, né? E a gente quer contar essa história dos imigrantes italianos. Um outro que a gente está trabalhando, aí a gente já quer como se fosse um almanaque de curiosidade de Barbacena. Esse seria um trabalho maior. Aí já buscando... A gente quer contar a história de Barbacena, só que a gente não quer cair na mesmice, e a gente quer contar mais. A gente quer... Eu acho que, tipo assim, a história é muito legal. Eu amo história, sou apaixonado por história. Mas o mais legal da história é a curiosidade. Sim. Né? Quando você tem a história... eu acho muito legal, por exemplo, o Dom Pedro, a história do Dom Pedro. Eu sou fascinado
Dom Pedro, de independência, ele tava lá. Aí a pessoa vem e fala, mas você sabia que ele tava passando mal no dia? Assim. Então essa curiosidade que te tira um pouquinho do romantismo, que humaniza aquele personagem, que a história romantiza. Sim. Então eu acho que quando você humaniza aquela pessoa, mas ele fazia isso? Ele fazia. Então eu acho que isso é que você pesca a curiosidade da pessoa. Eu me apaixonei por história quando um professor que eu tive começou a contar curiosidades. Ele chegava assim, Dom Pedro fez isso, mas ele tava desse jeito assim. Você sabia que ele não queria fazer isso? Que fulano? Então, quando ele começou a jogar essas migalhas, né? Aí eu comecei a ver assim, história vai além do livro. A história, você tem que entender a parte humana do personagem. É verdade. Porque a história cria um herói, né, Rodrigo? A gente cria um herói, principalmente, igual você vê, Tiradentes só foi criado com a República, porque eles precisavam do herói. Então, você cria aquele herói, aquela figura do herói. Mas quando você humaniza ele, você fala assim, ele tinha tantos defeitos quanto eu, né? Ele caía nos pecados e tal. Então aí você vê assim, aí você se interessa por aquele personagem, você entender o humano que estava vivendo aquela situação, né? Você vê, eu ainda usando o exemplo de Dom Pedro, de repente ele vira imperador do Brasil. Ele não tinha sido nem de Portugal, né? Ele era filho do rei. Ele vira imperador do Brasil, aí entra a questão de outorgar leis, que seria autoritário ou não. Aí tem histórias escondidas que, tipo assim, que eu já ouvi dizer, não vou falar que né? História é hipótese, mas que ele teve que renunciar, por exemplo, ao Brasil, porque ele estava já tendendo a abolir a escravatura por pressão da Inglaterra, mas os grandes aqui do Brasil não queriam isso. Então você começa a ver assim, olha, é o humano, era um personagem humano. A história vai te dar o herói, ou o vilão. A verdade, ela tem o humano, a figura humana que está vivendo aquela situação toda, que a gente não sabe. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Né? Então, sempre levanta essa questão. Realmente, você tem razão. Agora, eu não posso, né, diante dessa riqueza toda, desse prazer que a gente estamos tendo, eu acho até que você já respondeu, mas, novamente, eu não posso fugir dessa, vamos dizer assim, desse mote que é o nosso programa, né? Como é que é a sua história com a cidade, o seu dia a dia, o seu cotidiano? Não posso deixar de passar por esse Não, ponto. Responderei. Eu serei bem sincero. A minha história com a cidade é o seguinte, até um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu era daquelas pessoas que iam embora. Não quero ficar em Barbacena, Barbacena não tem nada pra mim. Eu tinha isso. Mas Barbacena, eu até tava brincando com a Flávia, que é minha sócia. Barbacena foi me abraçando. Aí eu comecei a entender aquela questão de missão. Tipo assim, você vai brigar, você vai querer sair, você vai querer fazer aquilo, mas você tem uma missão aqui. Então, a minha relação com a Barbacena hoje, eu posso dizer assim, que eu entendi, ou pelo menos eu me fiz acreditar que eu tenho uma missão, sabe? Não é ser famoso, não é ficar rico, é ajudar a cidade a gostar de si própria, sabe? Porque eu acho assim, se eu tenho essa capacidade de entender a riqueza que Barbacena tem, a qualidade que Barbacena tem, o potencial que ela tem culturalmente, porque eu gosto de ressaltar culturalmente, porque às vezes, é político, eu já vejo. Não, eu não tenho qualificação nenhuma para ser político. Mas eu vejo que culturalmente ela tem. E a gente acaba vivendo alguns meios assim, tipo, conhecendo pessoas que têm potencial cultural, que às vezes não conseguem desenvolver, desistem de seus talentos, né? Porque precisa sobreviver. E aí vou ter que abrir mão do meu talento para poder sobreviver. E a gente começa a ver, assim, cara, eu preciso ajudar, preciso mostrar para a Barbacena o que ela tem de bom, fazer com que você goste de Barbacena, que fulano gosta de Barbacena. Então eu entendi, assim, Barbacena me abraçou, me amarrou do jeito que ela pôde. Que legal. Né? Culturalmente, minha família tá toda aqui, né? Meus filhos são barbacenenses, então já tem agora esse vínculo, né, do que te prende. Não vou falar que é forte falar que meus filhos me prendem. Meus filhos me fixam aqui, né? Eu tenho esse vínculo com meus filhos aqui. Eu tenho o meu vínculo de trabalho, tudo, mas principalmente hoje eu tenho um vínculo afetivo. Se falar assim, Thiago, você vai ter que ir embora de Barbacena, eu vou com o coração doendo, porque eu aprendi a gostar dessa cidade. Então, quando alguém fala assim, nossa, aquilo ali em Barbacena é feio, eu até olho assim, talvez seja mal conservado, feio não é. Né? Eu acho que uma pintura, um negócio assim,
dá para melhorar. Então eu fico muito assim, eu acho hoje, respondendo efetivamente essa pergunta, meu vínculo com Barbacena é amor. Amor de vez em quando ódio, que a gente fica... É igual o relacionamento Isso. com qualquer pessoa. Mas tem que ser, senão a gente não muda as coisas. Exatamente. E eu acho que realmente virou. Hoje eu acho que virou pra mim Barbacena uma missão. Como eu te falei, eu não viso fama, eu não viso dinheiro, coisa não. Eu viso devolver pra Barbacena história. Eu acho que por ser apaixonado por história... meu avô foi na guerra, na Segunda Guerra, então isso sempre me chamou, assim, entender o conceito da Segunda Guerra, por que pessoas saem daqui para matar outras lá na Europa, tipo assim, você não conhece a pessoa, mas assim, então você começa, e isso começou a me puxar para outros lados, assim, cara, eu gosto de história, e eu quero que as pessoas gostem de história, para poder gostar de Barbacena, e aí sim, a gente poder falar assim, a gente vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde, mas principal coisa, antes de você melhorar isso tudo, você tem que gostar da cidade. Porque se você gosta, você faz por amor. Se você faz por amor, você vai fazer para cada vez ficar melhor. Então esse é o meu conceito. Começa mesmo no nosso ambiente. Tá cumprindo a missão? Você falou em missão. Tá cumprindo a missão? Eu, de vez em quando, sinto que sim, de vez em quando sinto que não. Eu só vou saber no dia natural. Que desencarnar e chegar lá conversar com Deus. E aí, Deus, deu certinho? Acertar a conta, né? Certo, Então, tá certo. Na hora que eu estiver lá, tá tudo anotado. Eu fiquei, assim, muito impressionado, muito feliz de ter tido esse momento com você aqui, porque eu já te conhecia, mas a gente sempre se encontrava na correria do dia a dia. Sim. Você fazendo pesquisa para o livro, teve um momento que a gente se falou. Mas, assim, muito satisfeito. Eu achei o seu relato simples, humilde, idealista, tá certo? Eu vi essas características mais afloradas aqui na minha frente hoje e quero dizer que você pode contar conosco, não só com essa parceria que nós temos, né? Da Academia Barbacenense de Letras, que foi convidada para estar com a rádio nesse momento aqui, neste formato, porque essa é a ideia nossa, né? Falar um pouco da cultura, dar visibilidade para esses projetos, para essas iniciativas, né? Conversar com barbacenenses que tenham histórias interessantes para nós, causos, etc. Então eu quero deixar consignado aqui meu carinho, meu apoio, meu respeito. Sempre que precisarem da gente para fazer essa mobilização, como você bem disse, tem que partir do nosso ambiente, nós vamos ajudar no que a gente puder. Também querendo que as pessoas que sempre estão conosco, a gente agradece muito as curtidas e, né, as críticas que chegam, os comentários. A gente também tem esse papel de sensibilizar, porque a gente quer nosso espectador, nosso internauta, nosso ouvinte, as pessoas que estão ali do outro lado da câmera, nos ajudando, contribuindo, né? Eu sei de um fato legal, sei de alguma coisa, então né, passa a informação e tal, tem que ter o crédito, é claro, né? Porque eu acho que é assim que a gente cresce, assim que a gente faz, ou pelo menos inicia a transformação. Eu fiquei muito satisfeito, muito agradecido pela sua atenção, ter tirado um pouco do seu tempo que é corrido, porque o jornalismo, como a gente comentou, é frenético, né? Produzindo matéria, produzindo programa e vai entrar no ar, aquela coisa, e não para, né? Então, assim, eu sei que para você... Nós tínhamos até combinado outros momentos antes de hoje, mas acabou que as agendas, né, tiveram problemas. Então, assim, eu tenho que reconhecer isso. É necessário, é justo reconhecer isso. Então, aproveito para fazer em público, né, e te agradecer mais uma vez e reiterar o nosso apoio. Não, eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade. Eu acho, tipo assim... Se a gente consegue atingir uma pessoa, se a gente consegue atingir 100, 10 mil, 20 mil, é sempre válido. Então, sempre que eu ou a Flávia, que é minha sócia lá na Vende BQ, quando a gente tem a oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho, quando a gente é convidado a isso, a gente vê que a gente sente o reconhecimento. Sim. A gente brinca muito, a gente fala assim, é claro que todo mundo, eu quero um dia aparecer na CNN, né? Falando, como diz o suprassumo. Mas sempre que alguém reconhece o nosso trabalho, a gente fala assim, a gente está no caminho certo. E eu tenho muito para mim, igual eu te falei, essa questão de minha missão, eu tenho uma questão de fé também, que eu acho assim, às vezes quando a gente... Não é o momento agora, tá? Mas é um elemento, assim. Às vezes, quando a gente tá num momento assim, poxa, as coisas estão mais difíceis, estão mais complicadas, e quando aparecem oportunidades como essa, né? E outras pessoas, assim, que chegam, elogiam o trabalho da gente, isso dá aquela revitalizada, né? A gente sente, não, olha,
Tá difícil? Tá. Nunca é fácil para ninguém. Mas tá no caminho certo porque você tá tendo reconhecimento de outras pessoas. Então, eu acho que sempre quando a gente é convidado, a gente tem essa possibilidade, é um pontinho a mais que a gente ganha, né? Uma estrelinha, um combustível a mais, porque mostra, tipo assim, vocês estão sendo vistos, vocês estão sendo ouvidos e vocês estão sendo reconhecidos. Eu acho que a Vem de BQ já vai fazer 3 anos. Eu me orgulho muito de tudo que a gente já fez. Só a gente sabe a nossa história, o nosso percurso. E como é difícil, né? E como é difícil, principalmente assim, a gente tá trabalhando com cultura e como empreendedor, então já são... São duas searas bastante difíceis. Exatamente, mas quando a gente tem essa possibilidade de levar o nosso conhecimento, de falar um pouquinho mais da gente, igual eu te falei, esse reconhecimento de veículos de vocês, é um ponto a mais. Então eu agradeço demais a oportunidade. Também digo que a Vem de BQ culturalmente, né, está aberta também aí a academia. Eu sou muito fã da academia, já faço um lobby aqui para ver se eu consigo uma vaga. Tá certo. Mas assim, agradeço muito mesmo de coração. E quando precisar para contar a história de Barbacena, bater causa aí, qualquer coisa, a gente está de portas abertas. Não, eu agradeço mais uma vez. Nós estamos aguardando aí as novidades, os jogos, as completudes aí dos tabuleiros, etc. Tudo que é bom. Vamos fazer um sobre academia, fazer um jogo igual detetive sobre academia. Legal. Uma boa ideia, o pessoal vai gostar muito. Né? Tem personagens tem história. Maravilha. Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta, esta foi mais uma edição do nosso podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos muito pelo carinho, pela audiência. Até lá, um grande abraço.